Nessa aula, a gente vai resolver um exercício sobre mistura de soluções em modelagens de EDO de primeira ordem. A gente vai entender o passo a passo sobre como resolver esse tipo de exercício. Então, vamos lá! Gente, esse exercício fala assim: considere um tanque usado em certos experimentos. Após um experimento, o tanque contém 200 litros de uma solução de corante com concentração de 1 grama por litro. Então, o que a gente sabe até o momento é que a gente tem um tanque, você pode imaginar como se fosse uma piscina ali, né? Uma coisa cheia de água dentro. E aí, essa solução que tem aqui dentro tem uma quantidade de 200 litros, né? Que está misturado com corante. Então, imagina que você tem corante misturado aqui dentro com uma concentração de 1 grama por litro. Ou seja, para cada litro que você pega dessa solução, você consegue contabilizar 1 grama de corante. Aqui é a concentração que a gente tem. E aí, para preparar o próximo experimento, o tanque é lavado com água fresca, tendo uma vazão de entrada de 2 litros por minuto. O que ele quer dizer com água fresca? Você vai pegar como se fosse uma mangueira aqui com água limpa e vai jogar nesse tanque com uma vazão de 2 litros por minuto. Para cada minuto que passa, você está jogando 2 litros de água limpa dentro desse tanque. E aí, a água limpa vai entrar aqui, vai misturar com a nossa solução, formando uma solução homogênea. E essa solução homogênea vai sair com a mesma vazão de entrada. Ou seja, depois que tudo está misturado ali dentro, ó, essa solução vai sair também 2 litros por minuto. Então, tá entrando água limpa 2 litros por minuto, tá misturando ali dentro com a solução que a gente tem no tanque e aí vai sair 2 litros por minuto. E aí, a gente quer saber qual é o tempo necessário para que a solução de corante no tanque tenha 1% do seu valor original, do valor que tinha a princípio. Então, antes de tudo, vamos entender essa pergunta. O tempo necessário, ou seja, a gente quer saber quanto tempo vai demorar, depois de ligar aqui a mangueira e ligar aqui embaixo também, quanto tempo demora para que a solução de corante no tanque tenha 1% do seu valor original, ou seja, para que a quantidade de corante aqui dentro seja 1% da quantidade que você tinha a princípio, da quantidade quando o tempo era 0. Então, 1% dessa quantidade. Tá, mas qual era a quantidade de corante que a gente tinha ali no tanque a princípio? Gente, nesse tipo de exercício é importante a gente diferenciar quantidade de concentração. Aqui, por exemplo, ele deu pra gente a concentração de corante dentro do tanque. Para cada litro tem 1 grama de corante, certo? Agora, qual é a quantidade que a gente tem de corante a princípio ali dentro do tanque? Lembrando, a concentração é a quantidade dividido pelo volume, ou seja, a quantidade é a concentração vezes o volume. Então, a quantidade no tempo inicial é a concentração ali no tempo inicial vezes o volume. Logo, no começo aqui, antes de ligar as mangueiras, antes de fazer a água sair aqui por baixo, a gente tinha a concentração de 1 grama para cada litro em um tanque que tem 200 litros. Ó, fazendo análise dimensional aqui, cortando litro em cima e embaixo, a gente vai chegar em um resultado em gramas, certo? Então, a quantidade inicial de corante dentro desse tanque é de 200 gramas. O que faz sentido, né? Se o tanque tem 200 litros e a concentração era de 1 grama por litro, então a gente tinha 200 gramas. E aí a gente quer saber, nesse exercício aqui, quanto tempo demora para que a quantidade, ou seja, a quantidade de gramas do corante seja 1% da quantidade inicial. Então, a quantidade tem que ser 1% da quantidade inicial, que era 200 gramas. E, por fim, a gente quer encontrar o tempo que demora para que a quantidade seja de 200 dividido por 100, que dá 2 gramas. Quanto tempo vai demorar para a gente ter 2 gramas de corante aqui dentro desse tanque? Vai levar um tempo, né? Porque se a princípio a gente tinha 200 gramas,
A gente está lavando o tanque ali, tudo bem, mas até chegar em 2 gramas, a gente tem que encontrar ali quanto tempo demora, né? Porque pode ser que leve um tempo de acordo com a vazão de entrada e de saída. Então, gente, aqui a gente tem um clássico exercício de mistura de soluções, né? Você tem uma solução aqui com uma certa concentração de corante e aí você está misturando água limpa com a água que estava suja de corante. E aí, ao mesmo tempo, está saindo a solução homogênea. O que é importante a gente lembrar nesse tipo de exercício é que para a gente encontrar a função que define a quantidade de corante em função do tempo, a gente vai precisar resolver uma equação diferencial, porque a quantidade de corante dentro do tanque está variando de acordo com o tempo. E ela está variando de acordo com essa taxa de corante que entra e a taxa de corante que sai. Então, a taxa de variação da quantidade de corante dentro do tanque vai ser a quantidade de corante que está entrando menos a quantidade de corante que está saindo. Essa relação aqui vai mostrar pra gente o quanto a quantidade de corante está variando ali de acordo com o tempo. Então, vamos encontrar qual é a quantidade de corante que entra e qual é a quantidade de corante que sai. A quantidade de corante que entra é a quantidade de corante que tem dentro dessa água que está entrando aqui no nosso tanque. Mas ele deixou bem claro pra gente que ele está sendo lavado com água fresca. Ele não está jogando ali dentro uma água que tem corante ainda, né? Então, não tem nada de corante entrando ali no nosso tanque. A quantidade que entra é 0 gramas. Agora, qual é a quantidade de corante que sai? Você pode falar, tá saindo 2 litros por minuto. Tudo bem, isso é a vazão de líquido que está saindo de dentro do seu tanque. Mas qual é a quantidade de corante que você tem dentro desse líquido que está saindo? Lembrando, quantidade é diferente de concentração, né? Então, quando a gente fala da quantidade de corante que sai, isso vai ser a taxa de vazão, que é 2 litros por minuto, só que a gente precisa multiplicar isso pela concentração de corante que a gente tem ali dentro. E a concentração de corante que a gente tem lá dentro é a quantidade de corante que você tem dentro do tanque naquele instante T, dividido pelo volume do tanque, que é 200 litros. Então, a quantidade em gramas dividido por 200 litros dá pra gente a concentração de corante dentro do tanque em um instante T qualquer, tudo bem? Então, fazendo essa conta aqui, a gente encontra qual é a quantidade de corante que sai de dentro do nosso tanque. Corta litro com litro, sobra grama por minuto, né? E aí a gente vai ter 2 sobre 200 vezes a quantidade de corante em um instante T, gramas por minuto. Aqui é gramas por minuto também, tá bom? Tá entrando 0 gramas para cada minuto. E por fim, então, a gente encontra 1 sobre 100 vezes o quê? Gramas por minuto. Essa é a quantidade de corante que sai de dentro do nosso tanque. Então, tá entrando 0 gramas por minuto e tá saindo Q sobre 100 gramas por minuto. Então, a taxa de variação da quantidade de corante dentro do tanque vai ser 0 menos Q dividido por 100. Essa é a equação diferencial que a gente quer resolver. A gente quer encontrar quem é a função Q, que está em função do tempo, para a quantidade de corante dentro do nosso tanque. Então, vamos lá. A gente tem aqui uma EDO separável, né, gente? Porque, olha só, se a gente multiplicar aqui em cruz, a gente já tem 100 vezes dQ igual menos Q vezes dt. E aí, passando esse menos Q aqui para o outro lado, a gente tem menos 100 sobre Q dQ. Então, a gente conseguiu deixar tudo que é Q do lado esquerdo igual dt. Então, a gente conseguiu separar as variáveis, né? A gente conseguiu separar o que é o Q do que é o T. Legal, agora que a gente conseguiu separar, a gente vai integrar dos dois lados, né? É o que a gente viu lá na aula de EDO separáveis. A gente separa as variáveis e aí integra dos dois lados. Então, a integral de menos 100 sobre Q, em relação a Q,
vai ficar menos 100 vezes o ln de Q. E a integral de 1 em relação a t vai dar o próprio t. Ah, mas e a constante de integração que a gente soma? Você pode somar uma constante aqui, só que no final, juntando as constantes, a gente continua com uma constante. Então, eu vou deixar a constante só aqui do lado direito, tá bom? Para não precisar colocar uma constante aqui do lado esquerdo e outra do lado direito. Então, a gente tem que o ln de Q é igual a menos t, que é menos t, né? Dividido por 100, mais uma constante dividido por 100 continua sendo uma constante. Vou chamar aqui de C1 agora. Porque, ó, se você pegar, 200 divide por 100, continua sendo uma constante. 50 divide por 100, continua sendo uma constante. Então, a gente pode continuar tratando como uma constante aqui, tá bom? Então, por propriedade de logaritmo, a gente tem que esse logaritmando, que é o Q, é igual Euler elevado ao que está do outro lado. Então, Euler elevado a menos t sobre 100, mais uma constante C1. Então, a quantidade Q é igual Euler elevado a menos t sobre 100, vezes Euler elevado a C1. Porque lembra que quando tem uma soma nos expoentes, isso é a mesma coisa que a multiplicação das bases? Foi o que a gente usou aqui. Agora, gente, o número de Euler elevado a uma constante C1 continua sendo uma constante, né? Porque você está pegando uma constante e elevando a uma constante. Então, isso aqui também é uma constante. Vamos chamar de K. Logo, a quantidade de corante dentro do tanque em um instante t é uma constante K vezes o número de Euler elevado a menos t sobre 100. Tá, a gente quer saber quanto tempo demora para essa quantidade ser igual a 2 gramas, que é 1% do valor original. Mas, para a gente encontrar isso, a gente precisa saber quem é esse K, porque não tem como a gente encontrar o tempo se a gente não souber essa variável que está aqui embaixo. E para isso, a gente recorre às condições iniciais, gente. A gente sabe que quando o tempo era 0, a quantidade de corante dentro do tanque era de 200 gramas. Então, a gente pode usar isso ao nosso favor aqui, como uma condição inicial, para a gente encontrar qual é o valor da constante K. Então, ó, Q de 0 era igual a 200 gramas. Então, K vezes Euler elevado a menos 0 sobre 100 é igual a 200 gramas. A gente substituiu o T por 0 aqui, porque é o tempo inicial, né? Então, Euler elevado a 0 vai dar 1, então fica que K é igual a 200. Logo, a gente encontra que a fórmula, a equação que dá pra gente a quantidade de corante dentro do tanque vai ser 200 vezes Euler elevado a menos t sobre 100. Essa é a equação que determina a quantidade Q em um instante t qualquer. Legal, então quanto tempo demora para que essa quantidade Q seja igual a 2 gramas? A gente quer saber o tempo t para que Q valha 2, certo? Então, vamos fazer 2 igual a 200 vezes Euler elevado a menos t sobre 100. A gente quer encontrar o valor de t aqui para que a quantidade Q seja igual a 2. Então, a gente vai ter 2 sobre 200 é igual a Euler elevado a menos t sobre 100. Portanto, Euler elevado a menos t sobre 100 é igual a 1 sobre 100, dividindo por 2 em cima e embaixo. 1 sobre 100, a gente anda com a vírgula 2 casas para a esquerda, né? Então, fica 0,01. Isso aqui é a mesma coisa que 1 centésimo. E aí, por propriedade de logaritmo, a gente tem que menos t sobre 100, que é o expoente, é igual ao logaritmo na base do número de Euler, então o ln, de 0,01, e, portanto, o tempo t é igual a menos 100 vezes o ln de 0,01. Fazendo essas continhas aqui, a gente vai encontrar que o tempo vai dar 460
minutos. Esse é o tempo que demora para que a quantidade de corante dentro do tanque seja de 2 gramas, que é 1% da quantidade inicial. Então, gente, aqui a gente usa a calculadora para fazer essa continha, tá bom? Aí você fala, ai, mas o tempo aqui não ia dar negativo? Não, gente, porque a gente tem um LN de um número que tá entre 0 e 1. Então, isso aqui vai dar negativo mesmo, tá bom? E aí, menos com menos fica positivo. E aí a gente demora 460 minutos, então, a gente coloca em minutos, porque as unidades de tempo nesse exercício estão em minutos. A gente demora 460 minutos para ter essa quantidade de 2 gramas de corante dentro do tanque. Bom, gente, então foi isso no vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e já me segue lá no Instagram para ficar por dentro de tudo, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo, gente. Beijo!